Caio Brasil apresenta A Voz do Coração. Fortaleza e ânimo, caminho de fé para os que não desistem. Prezados irmãos que acompanham a Voz do Coração, ao longo do caminho da vida, especialmente quando escolhemos seguir pelas veredas do bem, não é raro encontrarmos desafios que parecem maiores do que nossas forças. As dificuldades, os tropeços e até mesmo as incompreensões alheias podem nos desanimar. Mas é justamente nesses momentos que somos chamados à fortaleza interior, ao ânimo sustentado na fé, à confiança silenciosa de que não caminhamos sozinhos. Com esse espírito, queremos hoje refletir sobre a mensagem de número 160 do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Pastorino, que diz: tenha fortaleza e ânimo para resistir a todos os embates e tempestades do caminho. Não se iluda. Mesmo a estrada do bem está cheia de tropeços e dificuldades. Continue, porém. Não dê ouvidos às pedras colocadas pela inveja, pelo ciúme, pela intriga. Marche de cabeça erguida, confiante, e vencerá todos os obstáculos da caminhada. E, se for ferido, lembre-se de que as cicatrizes serão luzes que marcarão a sua vitória. Essa mensagem é um convite à perseverança verdadeira, não aquela que se manifesta apenas nos dias de bonança, mas, sobretudo, nos momentos em que o céu se cobre de nuvens e a alma se vê tentada a desistir. Para ilustrar essa verdade, recordamos uma história simples, mas profundamente simbólica, conhecida como a parábola do cavalo. Um fazendeiro que lutava com muitas dificuldades possuía alguns cavalos para ajudar nos trabalhos em sua pequena fazenda. Um dia, seu capataz veio trazer a notícia de que um dos cavalos havia caído num velho poço abandonado. O poço era muito profundo e seria extremamente difícil tirar o cavalo de lá. O fazendeiro foi rapidamente até o local do acidente, avaliou a situação e viu que o animal não estava ferido. Mas, diante da dificuldade e do alto custo para retirá-lo do fundo do poço, tomou uma decisão dolorosa. Mandou que os empregados o sacrificassem, jogando terra no buraco até enterrá-lo. E assim foi feito. Os homens começaram a lançar terra para dentro do poço. Mas, à medida que a terra caía sobre o animal, ele a sacudia e pisava sobre ela. Aos poucos foi subindo. Logo, os homens perceberam que o cavalo não se deixava enterrar. Pelo contrário, ele usava cada pá de terra como apoio para subir. E assim, passo a passo, conseguiu sair do poço e salvar a própria vida. Assim também acontece conosco nas provas da vida. Muitas vezes sentimos-nos no fundo do poço, feridos ou desanimados. Mas, se não nos deixarmos enterrar pela dor, se tivermos ânimo e fortaleza, sacudiremos a terra dos infortúnios e subiremos passo a passo
até reencontrar a luz do dia. Pastorino nos alerta que até mesmo a estrada do bem está cheia de tropeços e dificuldades. E isso nos remete imediatamente ao ensinamento do Cristo. Entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Sim, a porta estreita exige esforço, vigilância, renúncia e coragem. E como afirma o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, intitulado Muitos os chamados e poucos os escolhidos, são poucos os que a encontram, porque muitos ainda resistem a vencer suas más tendências, suas paixões e fraquezas. Por isso, caminhar no bem não significa estar isento de provas. Ao contrário, significa estar disposto a superá-las com fé e consciência. Diante dos ataques invisíveis, como a inveja, o ciúme, a intriga, é fundamental manter a serenidade e a vigilância espiritual. Disse Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A oração é o nosso escudo, a vigilância a nossa defesa. No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, somos convidados a dialogar e estreitar os laços de união com os nossos anjos guardiães. Esses espíritos amigos e protetores que nos acompanham desde o nascimento. Eles velam por nós, inspiram-nos o bem e se entristecem quando fraquejamos. Quando nos colocamos em prece sincera, especialmente diante das lutas íntimas e das perseguições externas, abrimos uma porta, e por ela o amparo invisível entra para nos envolver e sustentar. Nesse mesmo Evangelho, no capítulo 19, aprendemos que a fé verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar. Essa fé nasce do entendimento espiritual da vida, do conhecimento da justiça divina e nos torna capazes de atravessar as tempestades com equilíbrio e esperança. E quando o desânimo ameaçar se instalar, lembremo-nos das palavras firmes e doces de Emmanuel no capítulo Nunca Esmoreças. Mesmo que os teus melhores propósitos apareçam frustrados, ainda que as tuas mais belas esperanças se esfumem, ainda mesmo que essa ou aquela enfermidade te ameace, seja qual for a provação que te assinale o caminho, jamais esmoreças. Mantém-te na confiança em Deus e espera por Deus, trabalhando e servindo no bem de todos. As cicatrizes que acumulamos ao longo da caminhada, como tão belamente diz Pastorino, serão luzes a brilhar em nossa alma, testemunhas silenciosas de que vencemos, de que seguimos adiante, apesar de tudo. Por isso, querido irmão, querida irmã, não recue. Não se renda às forças que tentam abater o seu ânimo. Fortaleça-se na oração, busque a companhia dos bons espíritos e siga pela porta estreita, certo de que ela o conduzirá à paz verdadeira, aquela que não passa. Se essa mensagem tocou seu coração
Inscreva-se em nosso canal, curta, compartilhe com quem precise de uma palavra de fé e não perca a nossa próxima reflexão aqui em A Voz do Coração com a mensagem Ociosidade, um caminho perigoso para a estagnação da alma. Um fraternal abraço, paz e bem.